A paz do Senhor a todos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um dos irmãos que estão acompanhando, essa ministração, acompanhando mais essa transmissão via Facebook, essa ferramenta que nós temos usado nesses últimos dias para transmitir a palavra de Deus. Sou o pastor Arthur de Barros, aqui de Cidade Ocidental, Goiás. Estou dirigindo a Assembleia de Deus Jeová Nissi, na quadra 8, lote 1516, Parque Nova Friburgo B, Cidade Ocidental, Goiás. Também estamos no nosso canal no YouTube, Pastor Arthur de Barros. Se você for lá no YouTube e digitar na barra de pesquisa Pastor Arthur de Barros, vai aparecer o canal, ali onde você pode estar assistindo outros vídeos, dando seu like, compartilhando o conteúdo, se inscrevendo e fazendo nosso canal crescer. É totalmente gratuito isso aí, tá certo? E aqui pelo Facebook estamos postando também vídeos, lives, transmissão ao vivo, para divulgar a palavra de Deus. E nesta noite eu quero trazer uma meditação falando sobre o amor no padrão de Jesus. Fazer algumas considerações sobre o amor segundo o padrão de Jesus. Tá bom? E nós vamos estar usando uma leitura bíblica na primeira carta do apóstolo João, a carta universal, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 4, vamos ler do versículo 7 até o versículo 12, tá bem? Nós vamos ler na nossa Bíblia de edição protestante e também vamos ler aqui na nossa Bíblia, essa Bíblia que nós temos aqui, uma Bíblia de edição católica, tá bom? Então você que gosta de meditar na palavra de Deus, você que tem o hábito de manusear a palavra, eu convido você para estar fazendo isso. Abrindo aí na 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 7, para que possamos ter um embasamento bíblico para aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite, tá bom? Então quero começar fazendo essa leitura nessa Bíblia aqui, de edição católica, que tem uma tradução muito boa. Então eu vou ler na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, versículo de número 7. Diz a palavra de Deus: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Muito bem, maravilha de leitura. Eu quero fazer essa mesma leitura agora aqui numa outra tradução, numa outra versão, aqui na nossa Bíblia de edição protestante,
Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Muito bem. Vamos então para a nossa meditação, falando ou trazendo algumas considerações do amor no padrão de Jesus. O amor no padrão de Deus. E o que é o amor? O que é o amor? A definição é afeição profunda. Amor é afeição profunda. E a Bíblia fala de alguns tipos de amor. O primeiro tipo de amor é o amor ágape, amor de Deus para com os homens. João 3,16 fala desse amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9, que nós lemos, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto o quê? Nessa atitude de Deus, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Isso é o amor de Deus para com os homens. A livre iniciativa de Deus em amar os homens e provar esse amor. Então é o amor ágape. Temos também o amor entre casais, marido e mulher, né? Isso está exemplificado muito ali no livro poético, o livro dos Cantares de Salomão, em que é uma declaração de amor de Salomão para com a Sulamita e vice-versa, tá? Nós temos também ali a história do amor de Jacó para com Raquel, né? Que ele teve que trabalhar 14 anos para casar-se com Raquel, e a Bíblia diz que esses 14 anos passaram muito que rapidamente. Jacó nem percebeu o tempo passar pelo muito que ele amava Raquel, né? Temos o amor de Abraão com Sara, né? Nós temos ali uma história muito bonita, a história de Ruth, que ela vai se casar com Boaz, também uma história de amor na Bíblia. Então é o amor entre casais. Nós temos o amor de laços familiares. Isso pode ser exemplificado no Salmo 128. Salmo 128. Então, o amor entre familiares, os laços familiares, de pai para com filho, de filho para com pai, de filho para com a mãe, da mãe para com filho ou filhas, o amor de parentes, não é? Isso está também relatado na Bíblia. Nós temos o amor solidário, é o amor que tem a prática da caridade,
Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, vai estar retratando esse tipo de prática na igreja, né? O amor solidário é solidariedade, a ajuda mútua entre os irmãos da igreja primitiva. Nós temos também o amor fraternal, é o amor entre pessoas que não são, que não têm laços de sangue, mas são pessoas que têm vínculos de amizade, vínculos de irmandade, como fazendo parte do corpo de Cristo, né? É o amor fraterno, é o amor que gera comunhão, né? Gerado pela comunhão. Então, esses são alguns tipos de amor, tá certo? De maneira assim, sintetizada, para que a gente possa tomar base, para que a gente possa refletir naquilo que a gente quer falar a respeito do amor, trazendo algumas características peculiares desse amor segundo o padrão de Cristo, tá certo? Muito bem. Então nós vamos começar falando dessas características, tá? Mas antes disso eu quero falar para você que todos esses tipos de amor que eu falei, que eu citei, todos eles têm a sua raiz em Deus, porque o amor vem de Deus. Na primeira de João que nós lemos, primeira carta do apóstolo João, vai falar o quê? 1 João 4,7, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Isso no versículo 7. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor de Deus, o amor em todas as suas definições, em todas as suas práticas, ou seus tipos em que ele se manifesta, provém de Deus. A raiz sempre é Deus, porque Deus é amor e o amor vem de Deus, tá? Então, se o amor vem de Deus, se Deus é amor, todos os tipos de amor ou prática de amor que queremos ter para nós, o seu padrão está em Deus, tá certo? Então, a primeira característica que esse amor, segundo o padrão de Deus, tem é que é um amor sacrificial, tá? O que é isso? Ele se sacrifica pelos outros, ainda que com dano próprio. Se nós lermos 1 Coríntios 13, versículo 5, 1 Coríntios 13, 5, amor sacrificial, esse tipo de amor que sempre vai ter o outro em primeira mão, tá? Para a sua prática. Então, 1 Coríntios 13, 5, falando do amor. Esse capítulo 13 de 1 Coríntios é falando sobre o amor. Então aqui, em 1 Coríntios 13, 5, diz que o amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Então vamos frisar isso aqui, ó. Não busca os seus próprios interesses. Então o amor no padrão de Cristo, no padrão de Deus, ele é um amor que se sacrifica pelos outros, tá certo? No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, sacrificou, doou o seu Filho, e o seu Filho doou sua própria vida em favor dos homens, tá? Olha só, Romanos capítulo
5, versículo 8, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 5, versículo 8, presta atenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor sacrificial, onde está inserido isso aqui? Em que Cristo morreu por nós. Sacrifício é pelo outro, tá? João 15, 13. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Vamos conferir mais um texto que enfatiza esse amor sacrificial. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor que isso. Não há maior prova de amor do que essa, em dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. É o que Cristo fez. É o que Deus fez. E nós temos que aprender com isso. O amor no padrão de Deus não é um amor egoísta que só pensa em si mesmo ou que busca os seus interesses. De que maneira? Eu só amo quem me ama. Quem me beneficia, eu amo. Quem não me dá nenhum tipo de benefício, eu não amo. Eu não me tenho afeição. Mas nós vamos aprendendo aqui que essa primeira característica é que ele é um amor sacrificial, está sempre buscando o interesse do seu próximo. Eu sempre tenho ensinado que evangelho não é religião. Ser evangélico não é ter uma religião, é ter uma prática de vida moldada pelo evangelho, tá? Porque a religião ou a religiosidade não traz mudança visível, o cumprimento de certos rituais. Mas a prática de vida moldada pelos ensinamentos do Evangelho, isso traz visibilidade para Cristo. Amém? Então, esse é a primeira característica do amor segundo o padrão de Jesus. É um amor sacrificial, se sacrifica pelos outros. Tá certo? E a maior prova disso é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tá? Em segundo lugar, temos uma segunda característica. Qual é? É um amor incondicional. O amor de Jesus, no padrão de Deus, é um amor incondicional. Como é esse amor incondicional? Preste atenção no que eu vou dizer a você. Deus ama o ser humano mesmo não aprovando seus atos errados. Deus ama o ser humano mesmo não aprovando seus atos errados. Para que a gente possa ilustrar isso, vamos pegar o amor de uma mãe, que é o amor, segundo a Bíblia, que mais se aproxima do amor de Deus. Toda mãe que tem um filho que dá mais trabalho, um filho que sempre está fazendo coisas erradas, mais do que os seus outros irmãos, a mãe sempre está muito mais preocupada com esse filho, né? E esse filho erra, apronta, traz decepção para ela, para a família, e ainda assim essa mãe não cessa de amar e não cessa de interceder para que esse filho, né, venha mudar e venha sair do erro. Então, a mãe não aprova os atos errados de um filho, mas ela não deixa de amar. Ela ama o indivíduo, ama a alma daquele filho e despreza os seus erros, na esperança de que o seu amor venha constranger, tá, esse filho ao ponto dele mudar devido a esse constrangimento, de saber que ele, mesmo tão errado, é tão amado. Então, o amor incondicional de Deus
é nesse foco. O homem erra constantemente, a humanidade está errando constantemente, e nos seus erros vai se afundando. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, um amor incondicional. E o que nos leva a querer uma mudança diante de Deus é o constrangimento desse amor. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos estampado, tá certo? Como que pelo espelho, todos os nossos erros. E passamos a entender, a perceber, a descobrir e a aprender que, mesmo assim, Deus nos ama. E o fato de Deus nos amar não significa que Ele aprove o que fazemos de errado. Como a mãe que corrige o filho quando tem a oportunidade de corrigi-lo com vara ou com castigos, né, ou discipliná-lo pelo ensinamento, a mãe está ali com este gesto também amando, porque quem ama, corrige. Tá? E a Bíblia diz que Deus nos corrige como o pai corrige o filho que ama. Tá certo? Mas isso não diminui o amor de Deus, apenas demonstra o amor de Deus. Tá? Então, assim, veja bem, vamos ler aqui algumas referências. Por exemplo, nós podemos pegar a história da parábola do filho pródigo, em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, fala lá da história do filho pródigo. Aquele filho que saiu da casa do pai de maneira intempestiva e precoce, e ele vai embora com a sua herança, mesmo não sendo o tempo dele receber ali o que ele tinha direito. O pai pega, dá para ele, e ele vai embora. E durante o contexto daquela história, nós percebemos que aquele filho, ele comete toda sorte de coisas erradas. A Bíblia diz lá que ele vivia dissolutamente, até torrar toda a sua fortuna. Torrou, né, desperdiçou, e a Bíblia é clara, com meretrizes, toda a sua herança. No final da história, ele acaba caindo em si, voltando para a casa do seu pai. E ele quis voltar como escravo, porque temia não ser recebido. Imagina a vergonha daquele rapaz voltando para a casa do pai. Mas ele vai descobrir que o amor do pai, que representa Deus na história, é um amor incondicional. Quando o pai o perdoa, o pai veste ele, coloca ali de novo o anel, tá certo? Traz ele de volta para a condição de filho, não como empregado, se alegra e organiza um banquete para receber aquele filho. Um amor incondicional. Aquele pai não lançou em rosto, em nenhum momento, os erros daquele filho. O pai não deu uma de juiz naquele momento, não o condenou, não o menosprezou, apenas o amou. E esse tipo de amor retratado nessa parábola é o amor incondicional, é o amor que está no padrão de Deus, praticado por Cristo. Então, quando Cristo nos pede para amar uns aos outros, nunca é no nosso padrão aqui, ó. É sempre no padrão mais elevado, que é o padrão de Cristo, né? Cristo, ele fala: como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Ou seja, o padrão é de Cristo. E essa prática de vida cristã, ela é a prática mais difícil, muito complicado. Você praticar esse amor segundo o padrão de Cristo, porque ele eleva, né, o padrão.
e é muito difícil, muito complicado, visto que nós, seres humanos, não temos essa tendência, não é? E o que acontece? Como que nós vamos conseguir praticar esse amor? É porque eu quero explicar para você agora mais uma característica desse amor que vai nos possibilitar a sua prática. Por quê? Porque esse amor no padrão de Cristo, ele não é um dom. Ele faz parte do fruto do Espírito. Por qual a diferença? Se amor fosse dom, como está descrito em 1 Coríntios 12, nós simplesmente oraríamos ao Pai e Ele nos enviaria o dom do amor. Então nós não teríamos nenhum tipo de dificuldade de amar ninguém, porque nós receberíamos o dom. Quando nós olhássemos para o nosso inimigo, para aquele que nos aborrece, automaticamente nós iríamos amá-lo, né? Mas não é tão fácil assim, porque o amar é uma questão de escolha, é uma construção, o amor. Por isso que o amor não é dom, ele faz parte do fruto do Espírito. Essa é mais uma característica desse amor. Em Gálatas capítulo 5, tá certo? Nós vamos ver que esse amor faz parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, aqui a partir do 16, tá? Principalmente aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é, primeiro componente, amor. Primeiro componente, amor. O que é o fruto? Fruto, ele tem que ser produzido. Há um processo. Planta-se a semente, prepara-se a terra, planta-se a semente, rega, aduba, cuida. E para que esse fruto vá crescendo, ele vai se frutificando, é necessário um trabalhar diário. E é do Espírito, fruto do Espírito, ele é produzido em nós, dentro de nós. E esse fruto, com esse componente chamado amor, que é a base para todo o fruto, tá? Ele vai sendo construído, ele vai sendo como uma prática que nós vamos amadurecendo todo dia. E é uma questão de escolha. Amar é uma questão de escolha. E é um fruto, faz parte do fruto, do Espírito. Então nós só conseguimos amar incondicionalmente quando esse fruto vai sendo gerado em nós, quando isso vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudando a vencer essa dificuldade em amar. Porque existem muitas pessoas que elas têm dificuldade de amar, até mesmo o seu amor próprio. Elas não conseguem se amar e elas não conseguem amar aos outros. Olha o que Cristo fala, amar, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, parte do princípio de que, para mim amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo primeiro. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo me aceitar, se eu não consigo abrir o meu coração e a minha mente para ter a ajuda do Espírito Santo, para em primeiro lugar eu me amar, tá certo? Então eu jamais vou amar o meu próximo, vou amar as pessoas, eu sempre seria uma pessoa amarga, não vou conseguir, né? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho amor produzido, gerado pelo fruto do Espírito, eu não consigo também passar isso para as pessoas, tá certo? Então é fruto, é produzido, tá? E é uma prática difícil, não é fácil, não é como estalar de dedos, é um processo diário, todo dia isso é testado, não é?
é o termômetro da nossa prática de vida cristã. É essa prática, é esse tipo de amor no padrão de Jesus, tá? E eu quero falar aqui mais uma característica para a gente encerrar, tá certo? Não vou me estender muito. Essa quarta característica é que o amor no padrão de Jesus ou de Deus não depende de ser amado primeiro para depois demonstrar amor. O amor no padrão de Deus ou no padrão de Cristo não depende de primeiro ser amado para depois demonstrar amor. Olha só, João, no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16. Vamos ver o que diz o apóstolo João a respeito do amor, né? O apóstolo amado de Jesus. João 15 e o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, ou vos conceda. Presta atenção, uma coisa interessante. Cristo diz assim, não me escolhestes vós a mim. Ou seja, a iniciativa não partiu primeiro de mim ou de você, partiu de Cristo. A iniciativa do amor de Deus para conosco partiu dele, foi iniciativa dele, né? Ou seja, ele não esperou essa reação vir primeiro de nós. Por quê? Porque Deus nos conhece, Ele sabe que jamais iríamos fazer isso, tá certo? Então por isso que Cristo fala, olha, vocês não me escolheram primeiro, eu que escolhi, eu tomei a iniciativa, escolhi vocês, não é? E primeira carta de João, né, o apóstolo João, que vai se transformar no apóstolo, mas vai falar sobre esse amor. 1 de João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha aí. 1 de João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor no padrão de Deus não espera ser amado primeiro, ser amado para depois demonstrar amor. Então a iniciativa é de Deus. E João está dizendo, nós só conseguimos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Por quê? Veja bem, o amor de Deus nos constrange a mudar. Ou você não é constrangido todos os dias pelo amor de Deus, no sentido de que você tenha a consciência de que você não é merecedor, que eu não sou merecedor. Mesmo diante de todos os nossos erros, Deus nos ama, Cristo nos ama, e a iniciativa partiu dele. E esse amor traz para nós constrangimento, e esse constrangimento tem que nos levar, nos direcionar a também amar a Deus. Por quê? Porque a iniciativa foi dele. Por livre vontade, por livre graça, nós alcançamos o amor de Deus. Pela graça de Deus. De maneira gratuita, nós temos o amor de Deus. E agora esse constrangimento deve nos levar a não só amar a Deus, mas amar ao próximo como a nós mesmos, como Ele nos amou. Então, o amor no padrão humano sempre vai esperar a reciprocidade, ou seja, eu vou demonstrar amor quando o outro me amar. Se o outro não me amar nunca, eu nunca vou amar, eu sempre vou aborrecer. Tá? Então o ser humano tem isso. A priori ele vai esperar a reciprocidade. A reciprocidade ela tem que vir depois.
né, como o amor de Deus em relação a nós e nós em relação a Deus. Agora nós procuramos ser recíprocos com Deus, amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, tá? Então Deus nos ama, então eu sou constrangido a amar a Deus, não por pressão psicológica, não por cumprir um ritual, não. É porque isso está sendo produzido em mim e em você pelo Espírito Santo, tá? Então, no dia que eu preciso do amor do outro de lá para cá, para que eu consiga amar daqui para lá, esse amor não está no padrão de Deus, esse amor é um padrão humano. Quando Cristo estava discursando ali, ele falou para aquelas pessoas que estavam ouvindo, falando isso, olha, alguém perguntou para ele, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Cristo respondeu, né? Primeiro mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Mas aí Cristo vai dizer, olha, mas eu tenho outro mandamento para ensinar. E é maior que esse. Aí Cristo diz, olha, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei. Então Cristo, ele dificultou bastante, né, a prática. Por quê? Meu próximo não significa que seja o meu parente, seja a minha esposa, seja a minha filha, meu filho, né? As pessoas com quem você relaciona. O próximo é o ser humano que faz parte do seu ciclo de convivência ou até mesmo aquele que você nunca conviveu com ele. Isso é amor no padrão de Cristo. Por quê? Eu tenho que conseguir amar em Cristo, eu tenho que conseguir amar com a ajuda do Espírito Santo aquele que está próximo, tá certo? Então, esse amor no padrão de Cristo nunca jamais vai esperar que primeiro você ame a Deus, para depois Ele te amar. Porque se for nesta ordem, nós estamos perdidos. Jamais alcançaremos o benefício de sermos amados por Deus. Se for nessa ordem, de primeiro Deus espera. Não, vamos ver se Ele vai me amar, vamos ver se ela vai me amar, vamos ver até que ponto ela está disposta a aprovar o amor dela ou dele por mim. Aí sim, aí eu vou amar esse fulano. Se for nessa ordem, estamos perdidos. Graças a Deus, né? Glorificado seja Deus e o seu Filho Jesus, e ao Espírito Santo seja também dado glória. Por quê? Porque não é nessa ordem. Primeira iniciativa parte de Deus em relação ao ser humano. E aí o Espírito Santo também nos ajuda a expressar nosso amor na vertical e também na horizontal. Tá certo? Então, essas são algumas características do amor no padrão de Deus. Primeira característica é que é um amor sacrificial. Ele busca os interesses do próximo. Em segundo lugar, é um amor incondicional. Deus ama o ser humano mesmo não aprovando seus atos errados. Em terceiro lugar, não é um dom. Esse amor faz parte do fruto do Espírito. É produzido. É uma prática diária. É uma questão de escolha. E em quarto lugar, não depende de primeiro ser amado para depois amar. Assim é o padrão de Deus. Não, Deus não depende. Para Deus nos amar, não depende que nós o amemos primeiro. Li na Bíblia aqui que Ele primeiro nos amou. E Ele nos recomenda nessa prática de primeiro amar. Primeiro amar, primeiro amar. Com a ajuda do Espírito Santo, que não é fácil. Se eu, ou se você, ou se alguém que você conhece não consegue amar a outra pessoa, independente do que ela esteja fazendo, do que ela é, o problema não está com
a pessoa está comigo e pode estar com você. Por quê? Porque você não está conseguindo em Deus, né? De nós mesmos nós não conseguimos. Então algo está errado no meu sentimento cristão. Algo está errado na minha prática de vida cristã. Tá certo? Porque olha o que João vai falar na sua primeira carta, no capítulo 4, onde nós estamos lendo, só que agora no versículo de número 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos esse mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ou seja, a prática de vida cristã me diz que eu tenho que amar, tanto na horizontal como na vertical. Não adianta eu ficar discussando, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mas quando essa prática tem que vir para a horizontal, eu aborreço meu irmão, não consigo amar meu irmão. Eu vejo tudo quanto é defeito dele e cada vez mais eu me aborreço com ele. Então, temos um grande problema para pedir ajuda de Deus para que esse problema seja resolvido. Então, a prática de vida cristã nunca tem a ver a priori comigo mesmo, mas tem a ver com o próximo. Porque a prática de vida cristã, ela sempre está voltada para o interesse do próximo. Por quê? Porque o padrão do amor de Deus sempre busca o interesse do próximo. Jesus veio e ele é a personificação desse amor. E Jesus sempre buscou o interesse do ser humano. O interesse do ser humano. Aquilo que beneficiaria o ser humano. E ele levou a cabo essa missão de amar até a morte de cruz. Porque ele é a personificação do amor. O amor em prática, o amor em ação, em todos os sentidos, é a pessoa de Cristo. Por isso que o padrão não pode ser humano, o padrão é de Cristo. E alcançar isso aqui só com a ajuda do Espírito Santo. É impossível? Não. Cristo não nos pediria algo que seria impossível de fazer. Aquilo que é impossível, ele faz. Aquilo que é possível a nós, ele pede. Pode ser difícil, mas não é impossível. E o que ele pede? Que nós venhamos amar assim como ele nos amou. Ou seja, olha, o padrão é meu. Eu estou estabelecendo um parâmetro que está muito elevado para os parâmetros humanos. Se nós amarmos só quem nos ama, o Senhor falou isso. O que nós estamos fazendo demais? Os pecadores, os publicanos, os fariseus, os saduceus faziam isso. Os ímpios fazem isso. E a nossa justiça, a nossa prática de vida tem que exceder a prática de vida das pessoas que não têm conhecimento de Deus. Né? Então, que venhamos buscar em Deus a capacidade de exercer esse amor no padrão de Deus. Amor em todos os sentidos. O padrão é de Deus, porque o amor vem dele. Que venhamos buscar a ajuda do Espírito Santo para que possamos praticar isso. É difícil? É complicado? É. Mas não é impossível. Cristo não nos pediu algo impossível de ser realizado. E Ele nos oferece ajuda para que possamos praticar esse amor. A ajuda do Espírito Santo. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Somos egoístas e muitas vezes não queremos perdoar, não queremos admitir muitas vezes nossos erros, e isso prejudica a prática desse amor. Não é? E o apóstolo João diz para a igreja que quando nós praticamos esse amor, aí somos conhecidos como discípulos de Jesus. Né?
Então, o discípulo é aquele que vai no mesmo caminho do seu mestre. Ou seja, aquele que consegue, não é, realizar os feitos do seu mestre, está ali na mesma pegada, no mesmo espírito. E é isso que Cristo quer de nós. Busquemos ajuda em Deus, busquemos ajuda pelo Espírito Santo para conseguirmos elevar a nossa prática de vida cristã no que diz respeito ao amor, ao amar ao próximo. Amém? Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que você consiga em Deus ser liberto, que eu consiga em Deus ser liberto de algo que esteja atrapalhando esse tipo de prática. Essa prática que é um pilar fundamental da fé cristã, tá certo? Quero dizer para você, está compartilha nosso conteúdo, vai também no YouTube, na barra de pesquisa, você digita lá Pastor Arthur de Barros, e aí você entra no nosso canal, se inscreve, tá bom? Assiste mais vídeos que nós temos lá, mais meditações, você dá o seu like, porque isso nos ajuda a fazer crescer esse canal, aqui também no Facebook, tá bom? Divulgue, porque você vai estar compartilhando a palavra de Deus, a palavra que vivifica, que nos traz satisfação espiritual e gozo para a nossa alma. Amém? Que Deus abençoe você, bondade e misericórdia te sigam todos os dias da sua vida, que a partir desse ensinamento possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes, tá? Porque todos os dias somos desafiados a fazer isso, tá bem? Que você possa meditar nessa palavra. Deus abençoe, paz e graça seja sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus.